Olá, meu nome é Vinícius Marques e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E no vídeo de hoje nós vamos observar um caso clínico onde a queixa principal é tontura. E a partir disso nós vamos compreender como o interrogatório deve ser conduzido, como chegar numa conclusão diagnóstica e a partir disso como escolher os melhores pontos para este quadro em específico. Então, chega de conversa e vamos praticar a nossa acupuntura. Então vamos lá, pessoal. O que a gente precisa fazer? Chegou um paciente, 69 anos de idade, é um homem, sentou lá na nossa clínica e queria um diagnóstico e um tratamento por medicina chinesa. Aliás, queria o tratamento, o diagnóstico para ele, pouco importa pra gente, não é verdade? Então, antes mesmo de iniciar o interrogatório, é necessário balizar alguns conceitos. Existem 3 princípios que precisam ser respeitados durante uma avaliação de medicina chinesa. São eles: olhar de fora para compreender o que tem dentro, olhar à parte para compreender o todo e compreender a fisiologia para então entender a patologia. Esses são os 3 princípios que vão balizar todo o interrogatório. Qualquer coisa que possa ferir um desses princípios ficará de fora da avaliação. Perfeito? Então isso a gente tem que ter em mente e a gente já vai entender o porquê disso. Então vem comigo. O paciente chegou, falou que a queixa principal dele era hipertensão do tipo 2. Aqui a gente já começou a bater de frente com um dos nossos princípios. Porque eu só sei que o paciente tem hipertensão por conta de exames que me possibilitaram olhar de dentro para explicar aquilo que se manifestava do lado de fora. Ou seja, vai de encontro direto com um dos nossos princípios. Então, esta informação não é válida durante o processo de diagnóstico de medicina chinesa. Quer mais um motivo para isso? Hipertensão pode ter vários sintomas ou pode não ter nenhum sintoma. Se a diferenciação de síndromes se baseia justamente na diferenciação dos sinais e sintomas para chegar numa conclusão de causa, localização e natureza, como eu poderei fazer isso em sinais e sintomas que talvez o paciente tenha? Não! Eu tenho que precisar sobre aquele paciente. Portanto, uma doença na medicina ocidental não me dará a resposta que eu preciso dentro da medicina chinesa. E caso eu leve isso em consideração, eu terei tudo aquilo que é necessário para fracassar no meu diagnóstico. Perfeito? Que fique claro, tá? Que fique claro. Os dados de medicina ocidental são importantes para aqueles que praticam medicina ocidental. Na hora que você vai fazer diagnóstico de medicina chinesa, não é bem isso que você tem que levar em consideração. Vamos lá. Já que batemos numa primeira pedra, como que a gente pode solucionar esse problema? É perguntando, desse seu quadro, desta hipertensão, tem algum sinal ou sintoma que mais lhe incomoda? Pronto, já resolvi o problema. E nesse caso, nosso amigo aqui respondeu que a queixa principal dele seria a tontura. Ótimo. Aqui eu já atendi uma das 4 lacunas que eu preciso preencher na hora de tratar o paciente, que é a lacuna da doença da medicina chinesa. A doença da medicina chinesa é o principal sinal ou sintoma que o paciente tem. Então, quando ele fala que é tontura, eu já consigo buscar em clássicos, em textos contemporâneos, em manuais clínicos, em estudos modernos, como que eu posso proceder para auxiliar no tratamento do sintoma. Ou melhor dizendo, da doença pela medicina chinesa. Perfeito? Agora, continuando. Lembra que a gente precisa compreender a fisiologia para aí então falar sobre patologia? Por que eu não sinto tontura? O que é necessário estar acontecendo dentro de mim para que eu não tenha esse sintoma? É necessário que o meu cérebro esteja bem nutrido e que esteja em pleno livre fluxo. O cérebro ele é conectado com alguns dos órgãos sensoriais da face. Primeiro é mencionado que é todos os órgãos sensoriais da face,
Porém, dentro dos clássicos é enfatizado principalmente olhos, ouvidos e nariz. Já me lembrou a música da Xuxa, não sei porquê. Então, desta forma, nós já vamos buscar estas correlações, principalmente na hora de escolher pontos. Vamos pensar em canais que se associam ao cérebro, canais que se associam aos olhos, que eles terão o poder de tratar o sintoma de tontura. Ok? Show de bola? Além disso, eu tenho que entender o que está nutrindo o meu cérebro, o que está nutrindo os meus olhos. O cérebro é o mar da medula. A medula é uma derivação da essência. Os clássicos afirmam que a essência se derrama nos olhos. É necessário que essa essência chegue até lá. Então tem que ter um fluxo harmônico, nem de maneira exagerada patológica, nem de maneira ineficiente. Além disso, eu não posso ter nenhum bloqueio nessa circulação, ou seja, a presença de algum patógeno que altere o livre fluxo fisiológico. Então, presença de vento, presença de mucosidade, insuficiência das substâncias que vão nutrir esses caras, podem conduzir à tontura. Bom, são muitas possibilidades, muitos caminhos. Para eu poder afunilar e chegar numa resposta, é necessário continuar com o interrogatório. A próxima pergunta é: há quanto tempo o senhor vem sofrendo com tontura? Nesse caso, o paciente falou há mais de 10 anos. A questão do tempo que a queixa está instaurada vai ser interessante quando eu puder combinar com a severidade. Porque aí eu consigo desenhar um gráfico que vai me mostrar a correlação do tempo e da severidade. Quadros de histórico curto, severidade alta, tendem a me indicar padrões de excesso. Quadros de histórico longo e severidade baixa tendem a me indicar quadros de deficiência. Agora, históricos longos, severidade variável, podem me indicar quadros mistos. Show de bola? Agora, continuando aqui, o paciente tem que me informar como isso começou. Então a minha pergunta é: a primeira vez que o senhor sofreu com tontura, como que isso aconteceu? O que você estava fazendo naquele momento? Teve alguma mudança de hábito? Passou por algum problema? Infelizmente, o paciente não conseguiu precisar esse momento, o que é uma pena. Por quê? Somente com a resposta do como começou, eu terei certeza na hora de definir uma das 4 lacunas. Lembra que a gente já definiu uma primeira, que era a doença. A outra lacuna é a lacuna da causa. É através desta pergunta que eu identifico a causa. Se ela é interna, se ela é externa, se ela é nem interno, nem externo. A causa é fundamental para eu dar algumas diretrizes para o meu paciente. O que ele deve comer, o que ele não deve comer. Se ele deve se exercitar, se ele deve procurar mais o repouso. Se ele deve, enfim, mudar algum comportamento específico, algum hábito específico. Por isso que a causa é tão importante. Bom, apesar de a gente não conseguir precisar junto ao paciente nesse momento aqui, uma vez que a gente consiga definir a localização e a natureza, a gente consegue conjecturar as possíveis causas e aí voltar a investigar junto ao paciente. Show de bola? Então, vamos continuar. Localização. Aqui não é a localização sindrômica, é a localização da doença. Às vezes você vai precisar descobrir isso junto ao paciente. Às vezes, somente com a queixa principal já é o suficiente para você definir. Então vamos supor que o paciente tenha como queixa principal dor no ombro. Eu preciso, junto ao paciente, definir qual o canal que está afetado. Agora, num quadro de tontura, eu já não preciso do auxílio dele nesse momento. Eu posso simplesmente observar o que os clássicos me afirmaram sobre a questão da tontura, que é o seguinte: tontura está correlacionado diretamente ao cérebro e aos olhos. Como a gente acabou de mencionar agora há pouco, a gente tem que ter em mente a fisiologia. Então, eu preciso estar atento que, se a medula alcançar o cérebro, se a nutrição alcançar os olhos e esta nutrição estiver em livre fluxo, o paciente jamais sofreria de uma condição como essa. Mas por alguma razão,
Ele está. Então eu tenho que olhar para o cérebro e para os olhos e identificar se existe falta de nutrição, se existe algum bloqueio na circulação. Além disso, só de observar esta correlação, eu já começo a pensar em alguns canais que são mais interessantes para tratar, que são aqueles canais que se correlacionam ao cérebro, né? Então, por exemplo, o canal do vaso governador está cheio de pontos para tratar a tontura. Eu posso pensar no canal do fígado que se conecta ao VG20, que por sua vez se conecta ao cérebro. Eu posso pensar em alguns outros canais que estão relacionados com a cabeça e os olhos, por exemplo, na relação interior-exterior, fígado-vesícula. Enfim, eu vou pensar em todas essas possibilidades para identificar quais canais serão mais interessantes para aquele quadro. Tá? Então, por exemplo, historicamente, vaso governador, canal de estômago, canal de vesícula biliar são canais muito utilizados no tratamento de tontura. E, obviamente, não vai ficar de fora aqui da nossa prescrição de pontos. Vamos continuar? Depois, nós questionamos sobre severidade. Veja, aqui fica muito complicado você dizer tontura de 0 a 10. Então, uma escala visual de dor aplicada à tontura não vai encaixar muito bem. Então, eu tenho que avaliar a sintomatologia do paciente para tentar encaixar ele ali em algum panorama. Veja, o paciente tem diversos sinais e sintomas que variam de acordo, a gente já vai ver, com o estado emocional dele. Então, a gente tem uma severidade variável. Temos um quadro histórico longo e uma severidade variável. Então, não é o VAR do futebol, não, é só abreviar. Então, desta forma, eu já sei que muito provavelmente se trata de um quadro misto, ou seja, um quadro que tem mais de uma natureza dentro de si, ou seja, excesso e deficiência mesclados, tá bom? Continuando. Características da queixa principal não foi respondido. Aqui é perguntar para o paciente como que é essa sua tontura. Ela é aquela forte que te joga para o chão ou ela é aquela tontura mais branda e constante? Ou ela vem com uma sensação de estar enjoado, nauseado? Aqui é mais ou menos isso que você deveria perguntar. Porém, isso não foi feito aqui, por isso ficamos sem a resposta, tá? Uma pena, porque ajudaria bastante. Fatores de influência. Esta pergunta é fundamental em qualquer processo diagnóstico. Melhora com o quê? Piora com o quê? Isso vai me ajudar a entender o que tem poder de cutucar o sintoma principal do meu paciente, e isso me ajuda a identificar tanto natureza quanto localização. Aqui no caso, o paciente afirma que piora com estresse emocional, que piora com estresse mental. Desta forma, eu consigo entender que as emoções têm um certo poder de influência no quadro desse paciente. Isso já me faz pensar em algumas possibilidades. Nós sabemos muito bem que o fígado harmoniza o livre fluxo do Qi e a consequência disso é que ele harmoniza as emoções. E isso se dá porque no capítulo 5 do Xuan ele fala que as emoções nada mais são do que as transformações do Qi. E o capítulo 39 do Xuan acusa para mim que cada emoção provoca uma alteração no fluxo do Qi ou na sua quantidade e etc. Desta forma, eu consigo perceber que essa questão emocional pode estar diretamente associada com o fígado, que ao ser influenciado por isso, agrava o sintoma principal de tontura. Maravilha? Depois, nós perguntamos sobre sinais e sintomas associados. O que é isso? Nós temos que questionar ao paciente, olha, junto com a sua tontura, o que mais aparece? Começou a ficar tonto ou está prestes a ficar tonto, quais sintomas você percebe que o seu corpo vai apresentando? Aí ele respondeu, geralmente a tontura acompanha dor de cabeça, visão turva, zumbido, diminuição da acuidade auditiva e plenitude torácica. Repare só, repare bem, olha só. O nosso problema, a gente já tem a localização da doença, que é o cérebro e os olhos, certo?
Então, aquilo que está mais associado ao cérebro e aos olhos tende a me direcionar mais para a síndrome que eu estou buscando. Então, por exemplo, dor de cabeça se associa ao cérebro. Visão turva se associa aos olhos e ao cérebro. Zumbido de ouvido, diminuição da acuidade auditiva, a mesma coisa. Isso eu estou falando da localização da doença, tá? Que fique claro. Poxa, mas nos 5 movimentos, os ouvidos estão ligados aos rins e não ao cérebro. Perfeito, mas por que essa conexão é feita? Como que um problema do rim gera um problema auditivo se nem o canal do rim vai até o ouvido? Aí é que tá. É por conta da relação que o rim tem com a formação da medula e essa relação tem com o cérebro, tá? É por isso. Então, esses são os mais importantes. Aqui nós temos plenitude torácica também. Show de bola. A partir disso, nós analisamos os sinais e sintomas em conjunto para criar as nossas primeiras suspeitas. E é o que a gente vai fazer já na próxima etapa. Essa etapa era para afirmar na nossa cabeça como um interrogatório deve ser conduzido. Quais perguntas precisam ser feitas? E estas perguntas, lembrando, elas são padrão. A Federação Mundial que ortoga força para o livro ABC Diagnosis of TCM, diz que estas são as perguntas que devem estar presentes em todos os interrogatórios. Show de bola? Vamos agora para a nossa segunda etapa. Então vamos lá. A busca pela síndrome passa por 4 lacunas. Eu tenho que descobrir a doença, a causa, a localização e a natureza em meio a essas informações, tá? É claro que esse processo, ele não é direto. Ele é como um jogo de RPG. Eu vou, vejo o que eu preciso, volto, vou de novo, até eu conseguir as informações necessárias para eu bater o martelo na síndrome. Então vamos lá. Primeira coisa. Se eu preciso de causa, localização, natureza e doença, qual tá muito na cara que eu já tenho? A doença. É tontura. Então vamos aqui, vamos responder. Tontura. Perfeito. O que a gente tinha descoberto antes? Que havia uma natureza mista. Por quê? Porque o tempo que o problema já estava instaurado era muito grande, então o histórico já era longo, e a severidade a gente percebeu que era variável. Então eu tenho uma mescla de excesso e de deficiência. Então, natureza, eu sei que eu tenho alguma coisa que está em excesso e eu tenho alguma coisa que está em deficiência. Eu ainda preciso descobrir do quê? Nós percebemos que por conta do fator de influência ser uma questão emocional, além disso, podemos pensar que o canal do fígado passa pelos olhos, passa pela cabeça, se conecta ao VG20. O VG20 se conecta ao cérebro, que se conecta ao ouvido, gerando zumbido e diminuição da acuidade. Percebe que muitos dos sintomas eu consigo justificar por conta do trajeto do canal do fígado? Então, a gente já consegue dizer que ele está correlacionado. Perfeito. Aí eu preciso agora levantar algumas conjecturas para poder eliminar o máximo possível delas para chegar na resposta correta, certo? Como uma investigação, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá. Qual síndrome do fígado se apresenta como uma síndrome mista, uma síndrome composta? Existem alguns quadros, mas o principal deles é a hiperatividade do yang do fígado, tá? O que acontece nesse quadro? Existe uma deficiência de yin, que costuma se manifestar no fígado e no rim, e em conjunto nós temos a subida, o excesso do yang do fígado. Então quem está em excesso é o yang. Esta é uma suspeita. Como eu faço para confirmar ou para descartar? Eu retorno aos sinais e sintomas, eu retorno
ao interrogatório. Então vamos lá. Quando eu observo um quadro assim, ora, se eu estou dizendo que tem excesso de Yan, o que eu espero desse quadro? Ora, que tenha sintomas de calor. E por enquanto, não há nenhum sintoma aqui que eu possa bater martelo e dizer que tem calor. Então o que eu faço? Eu pergunto mais coisas. Eu observo mais coisas. Então, por exemplo, eu posso observar a face do paciente, que nesse caso estava vermelha. Face vermelha. Eu posso observar a língua do paciente, que estava vermelha. Eu posso observar, apalpar o pulso do paciente, que estava, pulso estava rápido. Percebeu? Eu fui lá e confirmei uma suspeita minha. Então, existem sintomas que justificam a presença de calor. Agora, perceba que eu vi que esse calor mescla com uma deficiência de Yin. Então, eu tenho que ver se tem alguma deficiência de forma. Como que eu posso ver isso? Pela língua, tá? A língua, ela me demonstra um sinal claro, que é o seguinte. A língua, ela está vermelha. Se tiver saburra grossa e amarela, este calor é por excesso. A língua está vermelha, mas está sem saburra ou com uma saburra muito escassa. Isso indica calor por deficiência. Por quê? A saburra é uma forma, sem Yin, sem forma. E nesse caso, a língua estava vermelha, sem saburra. Além disso, havia alguns sinais e sintomas de falta de nutrição. Por exemplo, o de visão turva. Veja só. Continuando aqui, eu preciso verificar se o fígado realmente é envolvido. Já dei vários sinais e sintomas que ele está envolvido, mas eu poderia investigar algo a mais. Eu poderia observar lá o pulso, que além de rápido, está em arame. Arame. O pulso arame, ele é mais estreito, mais longo e inflexível, tá? Essas três características dão a ideia de um pulso arame, que aparece toda vez, né, quando você tem problemas de fluxo ou problemas associados ao fígado, que é o nosso caso aqui. Perfeito. Então nós temos uma hiperatividade do Yan do fígado? Ainda não dá para confirmar. Por quê? Lembra que eu falei que é uma síndrome composta? O que é uma síndrome composta? É quando no mesmo quadro, associado à mesma queixa principal, eu tenho mais de uma localização ou mais de uma natureza. A gente já viu que tem mais de uma natureza aqui. A gente pode ver se tem mais de uma localização. No caso da hiperatividade do Yan do fígado, você tem a combinação de localização de fígado e rim. Então, o que eu espero de quando o rim está fraco? Qual que é o principal sintoma? Dor lombar e fraqueza nos joelhos. Pergunto para o paciente, ele confirma. Tem dor lombar e fraqueza joelhos. Maravilha. E olha só que legal. Quando você vai observando muitos dos sintomas que estão associados tanto à falta de Yin do fígado quanto à falta de Yin do rim, vão se mesclando, vão se misturando dentro dos sintomas que a gente já tinha visto. Afinal de contas, a essência se derrama nos olhos. A essência está muito ligada à parte Yin do rim. Então, justifica sintoma de ouvido, justifica sintoma de olhos, justifica a falta de nutrição ao cérebro que gera tontura. Percebe? Então você consegue verificar que o mesmo sintoma pode ser justificado por razões diferentes. E isso compõe uma síndrome composta. Além disso, eu posso verificar se tem alguma consequência comum. Veja, se o Yin do rim está fraco, o Yin do fígado está fraco, o Yang do fígado começa a subir e se manifestar no alto. O que pode acontecer? Doença da mãe passa para o filho. Um problema que está no movimento madeira pode começar a atrapalhar o coração. Então, vou fazer algumas perguntinhas que se associam com calor
agitando o coração. E o paciente relata que tem palpitações, o paciente tem insônia, que denota agitação da mente, e o paciente tem agitação mental. Agitação mental. Então, sim, o coração já foi impactado por conta deste padrão, tá? Agora, a gente já conseguiu definir localização, natureza, doença. Para elaborar um protocolo, eu já tenho o que é necessário. Agora, para poder dar recomendações, eu ainda não tenho. Faltou a causa. A hiperatividade do yang do fígado, tá? Ela costuma estar ligada com as seguintes causas. Idade, o que é bem provável, tá? O paciente já tem 69 anos. Pode estar ligado com o histórico de uma doença morna, tá? Que é uma doença infecciosa e epidêmica. Pode estar ligado com o histórico de excesso de atividade sexual, tá? Porque também compromete a essência, assim como o fator idade. Não é obrigatório, mas pode, né? E doenças crônicas, tá? Que ele possa ter, porque uma vez que o corpo está comprometido, as reservas tendem a ser consumidas, tá? Além disso, existe um outro método que, na minha percepção, é o que é bem provável para esse paciente. Por quê? Imagina que o paciente sofreu com uma frustração, levou à estagnação do Ti do fígado. A estagnação do Ti do fígado, por muito tempo, gera calor, gera fogo do fígado. O fogo do fígado consome o yin do fígado, e aí você fica com fígado com calor em excesso, ao mesmo tempo que o yin dele está fraco. Só que o que acontece? O rim, ele é a origem do yin e do yang, e o órgão mais solidário do corpo. Ele vê o fígado com pouco yin e oferece o dele. E aí nós chegamos a essa conclusão. Falta de yin do rim, falta de yin do fígado e a subida do yang do fígado. Essa é uma outra opção que se encaixa com essa questão de estresse mental, tá? Enfim, tá aqui essa análise, show de bola? Então, com isso, podemos voltar a conversar com o paciente para ver o que se encaixa melhor nele, né? Se a idade, não tem muito o que fazer, né? Não tem como eu falar, fique mais jovem. Impossível fazer isso. Se for excesso de atividade sexual, enquanto a gente está passando ali pelo primeiro ciclo, segundo ciclo de tratamento, é legal pisar um pouco o pé no freio. Se é que você me entende. Agora, se tiver ligado com uma doença crônica, fica mais complicado. Então, eu tenho que verificar qual é a causa para ver se é possível dar algum tipo de recomendação. Tranquilo? Se for esse estresse mental, essa questão emocional que está pegando, é legal fazer uma prática de Qigong, tá? Isso ajuda a acalmar um pouco a mente, isso ajuda a estabilizar um pouco as emoções, ajuda muito mesmo. Tranquilo? Agora, nós já temos o que é necessário para fazer a nossa prescrição, mas antes, vamos falar de umas outras coisinhas? Talvez você tenha tido a suspeita de um quadro de ascensão do fogo do fígado. Por que que não é? Tá? Por que que não é? A ascensão do fogo do fígado é um quadro de raiz de excesso e manifestação de excesso. Ou seja, ele é excesso puro, ele não mescla com quadros de deficiência, tá bom? E geralmente a ascensão do fogo do fígado, ela passa esse fogo para o estômago. Então tem os sintomas combinados de fígado e estômago. Além disso, como é a ascensão do fogo, a maior parte dos sintomas se encontra no alto, assim como a hiperatividade do yang do fígado. Por isso que eles são tão parecidos, porque os dois têm a maior parte dos seus sintomas em cima. Por que que não é fogo do fígado? Mesmo problema. Raiz de excesso, manifestação de excesso, só que o fogo do fígado tem seus sintomas espalhados pelo corpo e não concentrados na região da face. Puxa, mas se eu pegar o livro não é igual. Nunca vai ser igual. Os padrões é para a gente analisar e verificar qual com o paciente é mais parecido e não qual ele é igual, tá? Tranquilo? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essas informações e vamos ver como que isso aqui foi trabalhado através da prescrição de pontos de acupuntura. Bora lá? Vamos para a nossa última etapa. Nesse momento a gente já tem o padrão, a gente já tem a síndrome, então a gente tem tudo o que é necessário para definir quais serão os pontos a serem trabalhados no nosso paciente. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente chegou numa conclusão
que ainda está em construção, ou seja, a gente percebeu que existe a localização do fígado e do rim, que existe uma natureza que tem excesso do yang e também tem deficiência de yin, e que isso em conjunto está levando à doença de tontura. Agora, o que a gente precisa fazer é achar um padrão que contemple todas essas ideias, e é justamente a hiperatividade do yang do fígado, como a gente deu até uma pincelada na parte anterior. Veja, então agora sim nós conseguimos definir aquilo que nós chamamos de princípio de tratamento. Nós vamos subjugar o yang do fígado, nós vamos nutrir o yin do rim e do fígado, e assim nós vamos conseguir cessar essa tontura. Então vamos lá. Quais pontos foram escolhidos? Primeiro, F3. O ponto F3 é um ponto muito interessante para esse caso, por se tratar do ponto fonte do fígado. Como ponto fonte, ele pode estabilizar qualquer questão sindrômica. E nesse caso, ele vai ser utilizado para subjugar o yang do fígado. Então, nós vamos aplicá-lo em dispersão. Tá? F3 em dispersão para poder subjugar, para diminuir essa quantidade de sintomas que estão acontecendo no alto, porque o yang está lá em cima. Além disso, historicamente, o F3 já foi utilizado para o tratamento de tontura. Então, ele já colabora com a queixa principal também. Veja só, F3, ponto fonte do Jen do pé, ponto fonte do Juen da mão, pericárdio 7. O pericárdio 7, ele também tem um efeito legal para limpar calor, só que ele tem um direcionamento maior para acalmar a mente. Veja uma coisa interessante. O canal do fígado não tem muitos pontos que foram explorados ao longo do tempo para o tratamento das desordens emocionais. Então, quando nós o utilizamos com este princípio, voltado a esta proposta, é importante a gente auxiliar ele com outros pontos. Então, neste caso, como tinha um fator de influência importante em relação ao estresse, tá? A agitação mental, então eu posso combinar esses dois pontos. Veja, o pericárdio 7 também tem como objetivo subjugar este yang. Então ele também vai entrar em dispersão. Ok até aqui? Tranquilo? Continuando nessa proposta dos pontos em dispersão, nós temos o IG11, excelente ponto para limpar calor, e estudos modernos mostram que ele tem uma habilidade para tratar quadros de hipertensão, sobretudo quando há o envolvimento de calor. Mais interessante quando é calor excessivo, e para isso, geralmente nos estudos ele é combinado com o E36 e com o E9, tá? Aqui no caso não foi feita essa combinação. Também colocou aqui o E40. O E40 a gente está mais acostumado com ele para transformar a mucosidade, isso é verdade. Mas, historicamente, ele foi utilizado muito e muito para o tratamento de tontura e outras condições da mente. O que a gente pode avaliar aqui também é uma outra questão. Quando você tem problema de calor no corpo, é muito comum se evaporar os líquidos mais fluidos e gerar mucosidade logo em seguida. Então, o E40 já previne esse tipo de problema, tá? Além disso, já tem um efeito sintomático no tratamento de tontura. Ok? Esses dois pontos também utilizados em dispersão. O R3, ponto fonte do rim, e também trata qualquer condição sindrômica ligado a ele. Veja, nesse caso a deficiência de yin pode ser tratada através do R3 utilizando o método de tonificação. Já o F8, ele é o ponto, pela teoria dos 5 movimentos, de tonificação do fígado e foi utilizado. Embora que haja muita divergência entre os autores para dizer se ele de fato tonifica ou não, o fato é que, historicamente, pela teoria dos 5 movimentos, isto foi apresentado. Embora que na prática clínica, raríssimas às vezes ele foi utilizado. Agora, adivinha que coisa interessante. Ele já foi utilizado principalmente para os olhos. Não principalmente, mas com a ideia de nutrir os olhos, que era uma coisa que o paciente precisava, né? Faltava nutrição nesse aspecto mais alto. Então, podemos utilizá-lo. F8 em tonificação. Agora, o que aconteceu? Nós temos um quadro aí
que é crônico e que é não infeccioso. Sendo assim, nós já conseguimos pensar em ciclos. E o ciclo pode variar de 10 até 15 sessões para o tratamento, para a execução de um ciclo, tá? Com descanso de 3 até 5 dias. Certo? Só que é o seguinte, qual é a frequência que nós vamos fazer essas 10 ou 15 sessões? Bom, a frequência depende do quadro. Quadros que são muito leves, 2 vezes por semana. Quadros que já são mais graves, como é o caso aqui, pelo menos dias alternados. Para esse paciente aqui, foi-se utilizado o método diário. Então, foi 10 sessões diárias. Tá? Aí, ao final das 10 sessões, teríamos o primeiro ciclo. Quando deu 5 sessões, nós temos 3 momentos. Primeira sessão, 5 sessões e 10 sessões. Na primeira sessão, a dor de cabeça já deu uma boa diminuída e outros sintomas deram uma leve melhorada. Com 5 sessões, o paciente já estava um pouco melhor na sintomatologia em geral. E ao final das 10 sessões, já não havia sinal ou sintoma nenhum. Porém, vale dizer que o paciente permanecia com a pressão alta, tá? Ele chegou na sua primeira sessão com 21/11 e ficou estável ali em 20/10, tá? Ainda assim é alto, ou seja, ele precisa do acompanhamento da medicina ocidental. Foi feito um acompanhamento com medicina chinesa por 6 meses, ligando para saber se o paciente ainda estava bem, e em nenhum momento ele teve reincidência dos sintomas. Ele não quis dar continuidade com as sessões, porque aquilo que ele queria da acupuntura, ele já tinha conquistado, que era tratar o incômodo da tontura e dos outros sintomas que apareciam em conjunto. Agora, vamos comentar algumas coisinhas em cima. Quais coisas a gente poderia modificar, pensar um pouco diferente, às vezes você pensou em outros pontos, vamos fazer alguns comentários aqui. Uma combinação bem legal para nutrir o Yin é o R3 com baço 6. Tá? Então essa seria uma combinação que eu já começaria pensando nela. Existem alguns estudos que fazem a combinação de baço 6 com VB39 para ajudar a controlar a pressão. Tá? O VB39 ele reúne os 3 canais Yans da perna. Ele foi muito utilizado ao longo do tempo para tratar esses sintomas que estão no alto e que são comuns ao nosso paciente e a muitos pacientes que sofrem com hipertensão. Então veja, aqui nós temos uma combinação. Inclusive, eu já conduzi um estudo que fazia apenas esses 2 pontos aqui. Boa parte dos pacientes tiveram a sua pressão estabilizada, ou seja, voltou ao que a gente diz como normal. E mesmo depois de encerrar as sessões e passarem meses e meses após as sessões, a pressão não voltou a subir. Tá? Então é uma combinação que realmente funciona muito bem. Só que aqui, esses dois estão trabalhando em nutrir o Yin, esse aqui está ajudando a subjugar o Yang. Podemos dar mais uma força para isso. Podemos adicionar aqui o F2, começou a chover, tá vendo? Podemos colocar o F2 para ajudar a subjugar esse Yang, né? Limpar esse calor excessivo, tá bom? Além disso, acrescentar alguns pontos que têm efeito direcionado para a tontura. Existe uma técnica que a gente pode fazer, eu imagino que aqui é a cabeça do paciente, e você vai vir daqui, do VG20, tá? Até o VG23, apalpando, apertando a cabeça. No ponto que tiver mais sensível, você insere uma agulha. Por quê? Porque todos esses pontos já foram utilizados historicamente para tontura. Então esta é uma área que trata esse problema. Só que eu preciso encontrar qual é o ponto mais reativo. Então faço a palpação. Além disso, o VB20 também é um ponto muito, mas muito importante para tontura e a gente claramente poderia utilizar ele aqui, tá? Além disso, o VB20 também é excelente para tratar distúrbios oculares, tá? Distúrbios que estão associados ao cérebro, que é o problema que nós temos aqui. Então ele tem um efeito sintomático em relação à tontura que também poderíamos aplicar, tá bom?
Bom, dito isso, podemos partir para uma conclusão? Então vamos lá. Hoje, qual que era a minha intenção aqui? E espero ter alcançado. Existe um método para a aplicação do interrogatório. Perguntas que precisam ser feitas, que ajudam a gente a ter uma direção muito boa de qual é o motivo do problema do paciente, ou seja, qual é a síndrome daquela doença. Além disso, tá? Ficar claro que isto é um processo, no sentido de que a gente capta a informação, avalia, observa, verifica se pode haver alguma confusão com outros padrões, volta a questionar, usa pulso e língua para confirmar aquilo que a gente já conjecturou através do interrogatório. A própria federação expõe isso. Pulso e língua são subjetivos. O carro-chefe de um diagnóstico é sempre o interrogatório. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, uma língua vermelha, obviamente você vai ver que ela é vermelha. Se eu pegar uma pálida, obviamente você vai ver que ela é pálida. Agora, quantas cores existem entre o vermelho e o pálido para gerar confusão? Então é subjetivo. Se eu pegar um pulso que está é forte, um pulso que você mal sente é fraco, mas qual o tamanho da escala para chegar de fraco até forte que pode gerar uma confusão? Então a própria federação fala, pulso e língua são subjetivos e servem para confirmar aquilo que nós já conjecturamos através do interrogatório. Fique claro, tá? Eu adoro o pulso, toda festa de criança faz um sucesso danado, principalmente quando ela tá grávida. Opa, pega aqui. Vai ser menino, eu não erro nunca uma dessa. Eita, nós! Então, é divertido, o pulso é legal, vale a pena aprender, tem várias aplicações, inclusive eu vou gravar alguns vídeos sobre pulso, mas a gente não pode superestimar ele em detrimento daquilo que é dito como a coisa mais importante na avaliação, que é o interrogatório. Além disso, eu quis mostrar o que é uma síndrome e o que eu preciso dela. Eu preciso identificar 3 coisas: causa, localização e natureza, que estão associados a uma quarta coisa, que é a queixa principal, que é a doença do paciente. Se eu tiver localização e natureza, eu já consigo prescrever pontos. Enquanto eu não tiver isso, não dá. Agora, em relação à causa, é para eu dar recomendações. Em relação à doença, é escolher os pontos sintomáticos. Perfeito? Bom, eu acho que era isso que eu gostaria que vocês saíssem daqui pensando. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos assim de casos clínicos, é só comentar aí que a gente faz. Algum caso clínico que vocês queiram ver em específico. Faz um de, sei lá, dor de cabeça, faz um de amenorreia, sei lá. O que vocês quiserem aí, coloca nos comentários que eu prometo que eu trago, tá bom? Dito isso, muito obrigado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.